Compartilhe a palavra de Deus nessa hora. Livro de Gênesis, capítulo 50, versos 24 a 26. Deus tem uma palavra tremenda para o seu coração e para o meu coração. Amém? Como é que eu sei disso? Eu sei porque Ele já falou meu coração. E se você abrir o seu coração, Deus vai tocar poderosamente você hoje à noite. Você que está aqui e você que nos assiste em casa pela internet, pode ter certeza que a tua vida nunca mais será a mesma, por causa da infalível palavra de Deus. Diga amém. Vamos ler então Gênesis 50, 24 a 26, onde nós lemos o seguinte: Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Agora, Hebreus 11, verso de número 22. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso de número 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Diga amém. Sim, Senhor Jesus, por favor, te peço que nesta noite o teu Espírito abra os nossos olhos, amplia a nossa visão, dá a cada pessoa que aqui está a visão celestial. Deus, eu oro que isso nos leve mesmo para a tua dimensão, para aquilo que é o teu projeto, o teu propósito para cada um de nós. Deus, eu oro que o Senhor realmente tenha misericórdia de cada um de nós, e que o Senhor perdoe o pecado, a transgressão e a iniquidade, e que o Senhor levante o teu povo como povo visionário, um povo que ande na visão de conquista, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Diga amém. Você veio cultuar, diga amém, bonito. Será se o churrasco do Dia dos Pais te deixou um pouco assim? Diga amém de novo. Amém. O tema hoje é movidos pela visão celestial. Diga isso, vamos lá? Movidos pela visão celestial. Esse texto que lemos narra o fim de como que um visionário encerrou a sua jornada aqui na terra, mas como que a sua visão permaneceu. Esse homem começou a ser visionário ainda muito cedo, adolescentezinho, talvez seus 12, 13 anos, ele começou a ter sonhos. E ele começou a compartilhar esse sonho com a sua família, com seu pai, com seus irmãos. Isso lhe custou caro, porque eles não entenderam, os irmãos não entenderam, quando José contou os seus sonhos de adolescente a eles, e eles o venderam um determinado dia para os ismaelitas. Os ismaelitas venderam no Egito, na casa de Potifar, e José ficou como que uma mercadoria no início, por causa dos seus sonhos. E dos 17 aos 30 anos, ele sofreu bastante. Foram 13 anos difíceis, deserto, dificuldade. Eu falo deserto espiritual. Ele fica na casa de Potifar como escravo, mas Deus o abençoou e o fez prosperar. Depois ele é caluniado, ele vai para a cadeia, ele ficou vários anos na prisão, mas Deus o tirou da cadeia para o trono, por causa da visão. Diga amém. Porque ele não perdeu a visão celestial. E esse homem governou o Egito durante 80 anos. Durante 80 anos a visão se tornou realidade. E agora ele está muito próximo de morrer. Mas um visionário não morre perdendo a visão. Ele morre na visão e aí tendo uma visão ainda maior. Diga amém. Quando ele sabia que ele ia morrer, ele chamou seus irmãos e ele disse essas palavras: Deus certamente vos visitará
E Deus vai tirar vocês dessa terra. E Deus vai levar vocês para a terra que Ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. E Ele disse, eu preciso de um juramento de vocês, de um compromisso, e que vocês não vão quebrar o compromisso. Ele disse, quando eu morrer, vocês não vão me sepultar aqui na terra do Egito. E Ele diz, vocês vão me colocar o meu corpo num caixão. E quando Deus tirar vocês, vocês vão levar meus ossos daqui. E quando chegar lá, vocês vão me sepultar lá na terra prometida. Diga amém. E aí é interessante que por causa dessa atitude, dessa visão, ele entrou para a coluna dos heróis da fé. A coluna dos heróis da fé está em Hebreus 11, o capítulo todo fala dos heróis da fé. Por isso que nós lemos Hebreus 11, 22, que o texto vai dizer para a gente que José, próximo à sua morte, ele chamou os filhos de Israel e falou do êxodo, ou seja, da saída dos filhos de Israel do Egito, e deu ordem a respeito dos seus ossos. Por causa dessa visão, ele entrou para a coluna dos heróis da fé. Diga amém. Quero hoje falar sobre esse tema com você. A visão celestial é algo poderoso na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Diga amém. E eu gosto de falar uma frase, vou repeti-la mais uma vez hoje. A tua visão será o teu limite. Diga isso para o seu vizinho de cadeira. A tua visão será o teu limite. Cutuca o outro lado e diga, a tua visão será o teu limite. Diga de novo, a tua visão será o teu limite. Pergunta para ele, onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Deixa eu te responder, a tua visão determina onde você chegará. Presta bem atenção, porque essa palavra pode mudar o teu destino. Pode mudar o teu destino profissional, espiritual, familiar, ministerial. Mas depende da resposta que você vai dar ao Espírito Santo hoje à noite. Amém? A tua visão será o teu limite, isso em todas as esferas, em todas as áreas da sua vida. Seja na área profissional, seja na área familiar, seja na área ministerial. Eu já disse que o que colocou José na galeria dos heróis da fé foi uma visão. E quando Moisés saiu do Egito, conduzindo cerca de 3 milhões de pessoas, isso 300 anos depois de José, foi o êxodo, aconteceu sob a liderança de Moisés. Os filhos de Israel ficaram 400 anos no Egito, ou 430 anos, sendo bem preciso. Cerca de 300 anos depois de José, o êxodo aconteceu. E quando Moisés saiu do Egito, liderando o povo de Israel, Moisés levou consigo os ossos de José em um caixão. E aquilo era uma inspiração para Moisés, para o restante do povo de Deus. Porque ao olhar para aquele caixão, eles diziam, aqui está o corpo, os ossos do nosso antepassado José. Ele falou do êxodo, da saída. E o texto vai dizer isso para a gente. Quando eles entraram, eles carregaram, presta atenção, um velório de um dia já cansa muita gente. Mas o povo de Israel carregou esse caixão com os ossos de José 40 anos, diga 40 anos. Durante 40 anos eles carregaram aquele caixão com ossos. 40 anos. E quando chegaram, eles sepultaram esse corpo, esses ossos de José, os restos mortais dele, num lugar chamado Siquém. Êxodo capítulo 13, verso 19, diz, Moisés levou consigo os ossos de José, pois havíeis feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui pois levai convosco os meus ossos. E Josué 24, 15 disse, os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara dos filhos de Amor, pai de Siquém. E aí dá até o preço que Jacó tinha pago. Deixa eu fazer uma pergunta a você, olha para mim. O que fez José pedir aos seus irmãos para ser sepultado na terra de Israel e não no Egito? Veja bem, esse homem de Deus morou no Egito dos 17 aos 110 anos. Ele morou 93 anos no Egito. Ele tinha passado quase toda a sua vida no Egito. Mas quando chega agora na hora da morte, ele diz, não me sepulto nesse país. Um dia Deus vai tirar vocês daqui. E quando Deus tirar vocês daqui, leve os meus ossos comigo.
É bem interessante isso, e a pergunta é, por que José pediu para ser sepultado na terra de Israel? Quantos sabem a resposta? Vocês não podem responder, vocês já estavam aqui. Quantos sabem a resposta? Por que José pediu para ser sepultado na terra de Israel e não no Egito? José era muito rico, ele era milionário. Ele governou o Egito por 80 anos, dos 30 aos 110. Ele tinha dinheiro para mandar fazer a sepultura que ele quisesse. Os faraós faziam sepulturas milionárias. Poucos fizeram as pirâmides, outros no Vale dos Reis, em Luxor. Sepulturas milionárias, onde eram colocadas suas joias, suas coroas, caixão de ouro, cadeira de ouro, cama de ouro. Os bens eram colocados lá, muita coisa era colocada lá. José poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele disse, me sepultem lá em Israel. Por que ele fez isso? Quer saber a resposta? Quantos querem saber a resposta? No final dessa mensagem. Se você sair antes, você não vai ter a resposta. E se você vai sair antes, presta atenção numa coisa. Judas saiu primeiro. É sério, na última ceia, quem se levantou e saiu primeiro foi Judas. Estou brincando com você, não liga não. Então, no final da mensagem, se você sair antes, você perde. Mas presta atenção que no final tem uma resposta que é uma revelação bíblica fantástica. Você vai amar a resposta. Amém? Quero falar sobre esse assunto hoje, sobre visão. Por quê? Se você não tiver visão celestial, você vai se moldar ao meio ambiente onde você vive. Você vai se moldar às circunstâncias. E você vai perder o que Deus tem para a tua vida. Por isso eu quero falar sobre isso hoje. Em primeiro lugar, diga comigo, quem não tem visão? Não, assim você não convence nem você mesmo. Fala com fé. Você não veio aqui assistir nada. Descruza o braço, descruza qualquer coisa. Solta esse celular aí, em nome de Jesus. Vamos fazer um culto vivo ao Deus vivo. Diga, quem não tem visão? Não tem futuro. Isso é muito sério, uma afirmação. Quem não tem visão, não tem futuro. E esse talvez seja o grande problema dessa geração. Uma geração que não tem visão de futuro. Uma geração que não é visionária. Uma geração que se acomoda com as coisas. Quem não tem visão, não tem futuro. Presta atenção nisso. E quem não tem futuro, sempre volta ao passado para sobreviver. E quem não tem visão de futuro, vive sempre aprisionado ao passado. E vive sempre pensando, porque no tempo do meu pai era assim, porque no tempo do meu avô era assim, porque no tempo passado era assim. Tudo bem, era assim, mas Deus está dizendo, olha para frente, não deixa o passado te aprisionar. Deus está dizendo, olha para frente, tem uma visão celestial. Amém, amados? Por isso quem não tem visão, não tem futuro. Se você não tem uma grande visão de futuro, você não tem força no presente. Quem não tem visão de futuro é fraco no presente. Sabe por que muitas vezes você está se sentindo fraco? Porque falta uma visão forte de futuro que possa nortear a tua vida e o teu destino. Amém, amados? Por isso que o tema é visão celestial. Porque você precisa ter a visão celestial para que você seja forte no presente. Diga amém. Uma grande visão te levará a grandes realizações. Diga comigo, uma grande visão. Vira para o seu vizinho e fala para ele, uma grande visão te levará a grandes realizações. Entenda isso, querido. Se você quer chegar a algum lugar, primeiro você tem que ter uma visão de onde você quer chegar. E você tem que gastar tempo com essa visão. Pelo menos 90% dos recursos, das forças e das tuas energias no foco dessa visão onde você quer chegar. Amém, amados? Vire para o seu vizinho de novo e diga para ele, uma grande visão te levará a grandes realizações. Quantos querem realizar grandes coisas? Isso é em qualquer área da vida. O que eu estou te falando vale para qualquer área. Sabe de uma coisa? Eu lembro que
Eu já vi algumas coisas nascer e crescer aqui em Marília mesmo. É uma terra que nasce muitas coisas. Eu já vi empresas que, quando eu cheguei aqui alguns anos atrás, eram bem pequenas e hoje são bem grandes. Eu vi lojas, eu vi supermercados nascerem aqui, que hoje é uma rede. Mas eu já vi gente que, eu vejo algumas pessoas que abriram apenas um botequinho na ponta da rua e fica a vida toda dentro do boteco. Lá os pés vão inchando, a varizes vai aumentando e fica lá. E um dia morre do coração dentro do boteco. Porque só tem a visão daquilo. Mas tem gente que abre uma portinha, mas ele tem a visão de uma rede de supermercado. E logo, logo ele vai ter uma rede. Porque a visão vai te impulsionar para frente. Deixa eu te dar um exemplo que todo mundo conhece, ou deve conhecer. No final dos anos 70, início dos anos 80, sabe qual era o tamanho de um computador, de um laptop que você carrega aí na mão? Me empresta aqui o seu iPad. Hoje, claro, tem laptop, esse aqui é da esposa, lindão, hein? Isso aqui foi investimento meu para investir no patrimônio, né? Quem semeia, colhe. Agora, presta atenção, estou brincando. Agora, presta atenção. Lá nos anos 80, você nem pensava em ter um negócio como esse na mão. Nem pensava. O computador é o tamanho da sua casa. Estou falando sério, é o tamanho da sua casa. E alguns até maiores que a sua casa. Tinha aqueles mega computadores enormes. Mas um dia, um jovem teve uma visão de pegar aquela mega máquina e colocar na casa de cada pessoa. Não era um computador do tamanho de uma casa que ele idealizou, mas um computador para cada casa. Ele disse, nós vamos colocar um computador em cada casa. E hoje você carrega esse negócio aqui na mão por causa de uma visão. Sabe qual foi o nome desse cara? Quem foi esse cara? Steve Jobs. E Bill Gates pegou essa ideia e veio a Microsoft, a Apple, e eles dominaram o mundo. Por causa de uma visão. Isso é demais, hein? Eu entendi também porque ela casou comigo. Uma visão de fé e confiança. Visão. Estou falando de visão. Desse jeito. Visão. Estou brincando. Só eu mesmo, mas essa brincadeira é eu e o Elber, nós estamos só nós. Ok. Agora presta atenção, uma visão. Mudou a maneira da comunicação mundial. Quando nós mandamos nossos primeiros missionários para o Japão, era tão difícil falar com o Hélio e aluno. Rapaz, era naquele telefone do disco, e olhe lá, ainda estava aquele discão lá, discava um monte de número e ficava lá. E era caro as ligações, muito caro. Hoje, sabe como é que eu falo com o Hélio? Eu pego o meu iPhone, o Hélio, ou qualquer um deles lá. Eu pego o meu iPhone, ligo para eles pelo WhatsApp, ou pelo FaceTime, e falo olhando para eles. O tempo que quisermos, gratuitamente. Se alguém falasse isso, que isso ia acontecer, há 30 anos atrás ninguém acreditaria. Mas uma visão muda tudo, diga amém. O futuro de uma igreja depende da visão dos seus pastores e líderes. Uma igreja vai chegar aonde seus pastores e líderes tiverem a visão que ela chegará, diga amém. A visão determina onde você chegará. Diga de novo, a visão determina aonde eu vou chegar. O apóstolo Paulo, a sua conversão aconteceu por causa de uma visão celestial. Ele estava a caminho de Damasco, Atos 9, de 1 em diante, especialmente os versículos de 3 a 6, de repente ele tem uma visão, ele diz que há uma luz mais forte que o brilho do sol vem ao encontro dele. E era Jesus, e ele ouve as palavras, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele se entrega a Jesus.
Ali ele perdeu a visão física por 3 dias, mas ele não perdeu a visão de Jesus, porque a partir dali ele passa a ser guiado por uma visão celestial. Diga amém. E Jesus apareceu a ele várias vezes. Em Atos 26, de 13 a 19, ele dá o seu próprio testemunho diante do rei Agripa. E ele está dizendo como é que foi essa visão que causou a conversão dele, que mudou a vida dele radicalmente. E aí, em Atos 26, o verso 19, ele conclui o seu testemunho dizendo: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Diga visão celestial. Fala bonito, visão celestial. Ele disse: eu não fui desobediente à visão celestial. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu sou pregador por causa de uma visão, eu sou apóstolo por causa de uma visão, eu planto igreja por causa de uma visão, eu evangelizo por causa de uma visão, eu faço discípulos por causa de uma visão. Paulo disse: eu não ando como um religioso. Antes da conversão ele andava como religioso, ele não andava na tradição. Ele diz: mas agora eu ando por uma visão. Ele diz: o que me move é a visão celestial. Diga amém. Jesus nos manda erguer os olhos para termos uma visão clara dos campos brancos para a ceifa. João 4,35, ele diz: não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu porém vos digo, erguei os olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Deixa eu dizer uma coisa: a nossa visão para Marília é encher essa cidade do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E a nossa visão ministerial é de Marília para as nações. Diga comigo: de Marília. Fala bonito, levanta a mão, diga: de Marília para as nações. Diga de novo: de Marília para as nações. Diga aleluia. Diga: eu faço parte. Fala bonito: eu faço parte de uma igreja visionária. Diga aleluia. A unção, a segunda coisa, a visão celestial é tão importante quanto a unção. Diga isso bem bonito: a visão celestial é tão importante quanto a unção. Eu vejo muita gente dizendo: eu quero a unção, eu quero a unção. É muito bom ter unção, mas eu te dizer uma coisa: busque primeiramente a visão, porque unção e visão andam juntos. A unção sem visão mata. A unção do Espírito Santo, meu querido, ela te dá poder, ela te capacita, te dá autoridade para fazer o trabalho de Deus. Mas a visão te impulsiona, te leva para frente, te faz enxergar aquilo que muita gente não enxerga e te faz realizar aquilo que Deus quer que você realize. Diga amém. E a visão vai atrair muita gente boa para perto de você. Diga amém. É só olhar para a nossa equipe ministerial. Só tem gente top das galáxias. Porque a visão atrai. Diga amém. Atrai ou não atrai, meu pastor? Amém. Atrai ou não atrai, meu pastor? Atrai ou não atrai, Osias? Quase que você me convencia. Deixa eu ver o Dino. Atrai ou não atrai, Dino? Aí me convenceu, aleluia. Aleluia. Estou brincando com eles. Mas presta atenção: unção sem visão te leva à morte. Presta atenção, olha para mim. Unção sem visão te levará à morte. Te levará à morte. Se você tiver só unção, mas não tiver visão, você morrerá espiritualmente. Deixa eu te dar um exemplo claro. Sansão, quando os filisteus, Sansão foi um juiz de Israel, que governou Israel por 20 anos. O nascimento dele foi anunciado pelo anjo. Ele era um cara que tinha uma vida sobrenatural, ele era invencível enquanto andou com Deus. Mas você sabe da história: ele cai no pecado, ele se afasta de Deus, e um dia ele é aprisionado pelos filisteus. E quando os filisteus prenderam Sansão, Juízes 16, 21. Juízes 16, 21 diz para a gente que quando os filisteus prenderam Sansão, a primeira coisa que eles fizeram foi furar os olhos dele, foi matar a visão. Há uma versão que diz que eles arrancaram os olhos do Sansão. O texto diz: então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos
E fizeram descer a Gás, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere. Olha o que está acontecendo, o homem de Deus, o homem que era invencível nas guerras, agora o inimigo pega ele, os inimigos pegam ele, e o que eles fizeram? Vazaram os olhos. Outro texto diz que eles arrancaram os olhos, e é possível que tenha sido isso mesmo. Agora olha para cá, por que eles vazaram os olhos de Sansão ou arrancaram? Simples, simples. Porque sem os olhos, sem a visão, ele não poderia mais lutar. Sem os olhos, o guerreiro invencível estava agora completamente derrotado. Olha para cá, querida, tudo que o diabo quer fazer com você é arrancar a tua visão, é matar a tua visão ministerial, é dizer para você, não é essa visão, não concorde com essa visão, não faz isso não. O diabo quer matar a tua visão, porque tirando a tua visão, ele te mata espiritualmente. É tudo que o diabo quer fazer. Mas Deus não vai permitir isso acontecer. Diga amém. Juízes 16, 29. Vai dizer que o Sansão cego, ele se agarra às colunas do templo de Dagom. E ele morreu junto com os filisteus. E no dia que ele morreu, a unção voltou. Por isso ele derrubou o templo. Mas ele morreu junto. E por que morreu junto? Porque não tinha mais visão. Está entendendo? Se o inimigo tirar a visão de você, a unção morre e você morre junto. O alvo do inimigo, Satanás, é arrancar o teu olho, é fazer o que ele fez com Sansão, é matar a tua visão, aquilo que Deus tem dado a você. E se você ficar ouvindo os mensageiros do diabo, ele vai dizer, essa visão dessa igreja em célula não é bem assim, discipulado, não concordo, não é assim, cuidado. Toma muito cuidado, porque essa pode ser a voz do diabo para matar a tua visão. Olha esse exemplo aqui, 1 Samuel capítulo 11, versos 1 e 2. Esse texto fala de um homem chamado Naás, amonita. Ele invadiu uma região de Israel. Essa invasão foi bem no comecinho do reinado do rei Saul. E os homens de Jabes Gileade, com medo dessa invasão, porque a cidade foi sitiada, eles saíram ao encontro de Naás, e o povo de Deus propôs um acordo com o inimigo. É como você se sentasse com Satanás e dissesse, Satanás, vamos fazer um acordo, você faz uma aliança e eu te sirvo. Foi o que eles fizeram. Presta atenção nisso. 1 Samuel 11, 1 e 2. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes Gileade a Naás, faz uma aliança conosco e te serviremos. Eu sei que nem aí está a aliança, está na A. Faz uma aliança conosco e te serviremos. Sabe o que Naás respondeu? Naás, amonita, lhes respondeu, farei sim. Faço aliança com vocês, sob uma condição. Sob uma condição. Coloca na NVI de novo, verso 2, por favor. Por favor. Contudo, Naás, o amonita, respondeu, só farei um tratado com vocês, que é uma aliança, sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. Olha o que esse general, olha o que esse cara maligno está dizendo. Ele disse, eu faço uma aliança com vocês, povo de Deus, com uma condição. Tudo bem, eu faço uma aliança de paz. Desde que eu arranque o olho direito. Imagina uma fila dos homens de Jabes Gileade, na fila. E o Naás com aquela espada ou com uma faca próximo e arranca o olho direito. Próximo, olho direito. Então, sem anestesia, e ele ia arrancando, era o que ele queria fazer, arrancar o olho direito de cada homem. Olha para cá, eu quero que você entenda, que nesse contexto que Naás propôs, as guerras eram corpo a corpo, era de contato físico. As guerras, o soldado usava um escudo muito forte aqui no braço esquerdo, às vezes de bronze, era assim. Prendia em 2 lugares do braço, um escudo pesado. Porque esse escudo protegia das flechas, protegia toda essa parte da frente do soldado. Mas o escudo tinha uma pequena
parte baixa, exatamente onde o soldado colocava o olho direito, segurava o escudo com a mão esquerda e com a direita a espada. Ele ia se protegendo e com o olho direito ele ia enxergando para lutar. E Naás sabia que se arrancasse o olho direito, eles nunca mais poderiam lutar. Ia ter um exército, sim, em Israel, mas um exército de homens improdutivos, um exército que não podia fazer nada, um exército de cegos. Olha para cá, é isso que o diabo quer fazer com você. Você começa a servir a Jesus, você começa a andar com Deus, se você está indo bem, e o diabo, se você não tiver cuidado, ele diz: eu faço uma aliança com você, desde que eu arranque o teu olho direito. E está cheio de gente que permitiu que o sistema desse mundo, ou que Satanás arrancasse o seu olho direito. Mas hoje eu quero dizer uma coisa: isso não é o fim, porque Deus é o único em Cristo Jesus que pode restaurar a tua visão hoje, em nome de Jesus. Diga amém. Terceiro lugar, quem não tem visão das promessas de Deus anda em círculo. Diga isso: quem não tem visão, presta atenção, quem não tem visão das promessas de Deus anda em círculo. Querido, isso é muito sério. Se você não tem visão, você começa a andar em círculo. Quem não tem visão correta das promessas do Senhor nosso Deus anda em círculo por muito tempo. Há quanto tempo você está andando em círculo, meu irmão? Há quanto tempo parece que a tua vida é uma mesmice? Há quanto tempo você não tem uma visão celestial correta? Há quanto tempo você não tem grandes experiências com Deus? Há quanto tempo você não vive milagres? Parece que a tua vida está andando em círculo. Sabe o que é andar em círculo? Eu vou rodear aqui o púlpito. Andar em círculo é isso aqui, ó. É isso aqui. Se você não tem visão, você anda e dá uma volta de 360 graus. E você vai parar sempre no mesmo lugar. Entra ano e sai ano. Sabe quando a vida está andando em círculo? Está cheio de jovens que a vida está andando em círculo. Está cheio de homens que a vida está andando em círculo. Está cheio de mulheres, porque perdeu a visão celestial. Mas Deus vai mudar essa história em nome de Jesus. Quem não tem visão correta das promessas do Senhor, anda, mas não sai do lugar. Anda, mas não sai do lugar. A vida é uma mesmice. A vida é uma mesmice. Deus te chama para viver algo novo. A vida cristã é dinâmica, é bonita, é linda, é maravilhosa. É uma aventura diária em Cristo Jesus. Diga amém. O povo de Israel que Moisés tirou do Egito, quando eles saíram, pouco tempo depois de sair do Egito, eles chegaram num lugar chamado Cádiz, chamado depois de Cádiz Barneia. E de lá Moisés mandou 12 príncipes espiar a terra prometida. Eles votaram e deram um relatório fraudulento, um relatório negativo. 10 deles deram esse relatório. E aí o povo se revoltou, e o povo pecou e murmurou contra Deus. Por causa disso, eles ficaram 40 anos andando em círculo. 40 anos rodeando um monte. 40 anos andando sem sair do lugar. Você acha que eles andaram em linha reta? Não, eles foram andando em círculo por causa do pecado. Andando em círculo até que toda aquela geração de 20 anos para cima morresse no deserto. 40 anos andando em círculo por causa do pecado. O pecado te faz andar em círculo. Olha como é que Moisés relata isso. Depois dos 40 anos que eles tinham andado em círculo, Moisés fala alguma coisa aqui bem interessante. Deuteronômio 2, de 1 a 3. Deuteronômio 2, de 1 a 3, Moisés está falando desse período. Olha o que ele diz: depois daquela revolta lá em Cádiz Barneia contra Moisés e contra Deus, Deus deu uma ordem para voltar. E Moisés diz o seguinte: então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do mar, como o Senhor me havia ordenado. E olha o que ele diz: então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do mar vermelho, como o Senhor havia ordenado. E por muitos anos, diga muitos anos, diga muitos anos. Olha o que dá. Por muitos anos caminhamos ao redor dos montes de Seir, região da Jordânia hoje. Olha o que acontece, esse povo por muitos anos, ou seja, 40 anos, caminhando em volta desses montes. Verso 3. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas, agora vão para o norte. Meu irmão, Deus chega e diz: basta, chega, para de andar em círculo, toma o rumo do norte, anda na visão, no projeto inicial.
Deus não te quer andando em círculo, meu irmão. Deus não quer que você pare de crescer estagnado, andando sem sair do lugar. Deus te quer crescendo, avançando. Deus não te quer recuando. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição. Nós somos daqueles que avançam para a salvação. Se é para Jesus, pode fazer melhor. Ei, meu irmão, para de andar em círculo, sai da mesmice. Deus disse, toma o rumo do norte, o norte que Ele tinha dado. Porque se você não tem visão, você fica andando em círculo. Você dorme porque é noite, acorda porque é dia, mas é uma mesmice, entra ano e sai ano, não muda. São as mesmas reclamações, são as mesmas histórias. Não lê, não cresce, não estuda, não anda, não rompe. Deus diz, para com isso. Ande, cresça, avance, conquista. Amém, amados? É preciso parar de andar em círculo, dar um basta nessa vida. De andar em círculo e andar corretamente na direção ao norte, que Deus já estabeleceu para a sua vida. Diga amém. Ou seja, Deus quer que você tenha uma grande visão de fé e confiança nele e em sua santa e poderosa palavra. Diga amém. Provérbio 29, 18, em português está assim, onde não há profecia, a primeira parte, onde não há profecia o povo perece, mas esse mesmo texto na Bíblia em inglês é assim, onde não há visão o povo perece. Querido, que ninguém pereça nessa cidade, por falta de visão sua e minha, diga amém. Em quarto lugar, a visão dada por Deus nunca envelhece, diga isso, a visão dada por Deus. Diga bonito, você está cansado porque diga a visão dada por Deus nunca envelhece. Diga de novo, a visão dada por Deus nunca envelhece. Ela passa pelo teste do tempo, mas ela permanece até que ela se cumpra na íntegra. Essa visão que José teve no seu leito de morte, do êxodo dos filhos de Israel, ela se cumpriu cerca de 300 anos depois dele, mas ela se cumpriu na íntegra, diga amém. Os princípios e valores da santa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os princípios que estão aqui são infalíveis, são imutáveis, eles não mudam, eles são eternos. Isaías 40, verso 8 diz, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Os métodos mudam, as ferramentas que usamos mudam, elas envelhecem. Por isso nós temos que reciclar sempre a visão e estar sempre aberto a aprender. Os métodos mudam, mas a visão não muda, diga amém. Quando alguém chega para mim, às vezes quer falar algumas coisas sobre mudar a visão, eu digo sempre, a visão não está na mesa de negociação. A gente negocia ideias, a gente negocia métodos, a gente negocia ferramentas, mas a visão jamais. E uma das palavras que eu recebi de Deus, logo que colocamos a igreja a andar nas células, foi, Deus trouxe uma pessoa que veio pregar aqui, e ele desceu do palco, estavam lá no outro prédio, Renda Nova, ele desceu do palco e disse, assim diz o Senhor para você, pastor Domingos, nunca negocie a visão que Deus te deu. E eu não negocio a visão. Eu não negocio e nunca vou negociar, nem a visão e nem os princípios de Deus. Podemos até perder pessoas, ou até eu acho que é ganhar, porque às vezes as pessoas chegam aqui e a princípio dizem, é isso que eu quero, mas depois querem que a igreja se adapte a uma nova maneira de pensar que elas adquirem. E diz, não, agora eu quero beber, eu quero ter minha vida social lá fora, eu quero ter uma vida lá do jeito que eu vivia antes, eu quero ter uma vida. Eu falo, querido, quer andar aqui? Essa igreja prega a abstenção total das bebidas alcoólicas. Essa igreja não aceita você estar ligado a outras seitas, a outras organizações. Jesus Cristo é suficiente nessa igreja, é só Ele, é só Jesus, 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 Jesus. Aí alguns falam, então tá bom, eu vou para a igreja tal, porque lá pode tudo. Eu falo, tudo bem, e lá também você vai para o inferno com esse estilo de vida. Porque não tem mudança.
Você acha que o cristianismo é só tomar um banho no batistério e dizer agora eu sou evangélico? Não, é uma mudança completa de vida. Os vícios ficaram para trás, a mentira ficou para trás, o furto ficou para trás, o engano ficou para trás, o roubo ficou para trás, a vida velha ficou para trás. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Em uma igreja que cresce, os métodos mudam, as ferramentas mudam, mas os princípios da palavra de Deus são os mesmos. Diga amém. Agora o problema é que muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus estão morrendo por falta de visão. A visão lida com aquilo que está na nossa frente, com aquilo que acontecerá. E por falar em visão, deixa eu abrir um parênteses aqui, tá bom? Na minha visão de tempo que nós estamos vivendo, vou só abrir um parênteses, não vou falar sobre isso num outro domingo. Na minha maneira de encarar o tempo de Deus, eu não estou falando, o tempo de Deus e as profecias. Para mim, nós entramos na era do anticristo. Isso começou a acontecer agora. Presta bem atenção nisso. Essa geração acaba de entrar na era do anticristo. Você vai ver coisas acontecer e profecias se cumprir que você não tinha imaginado. Mas nesses dias, Deus vai levantar um exército de profeta para as nações. Você faz parte, você é um deles em nome de Jesus. Vai ser dias de avivamento da igreja como nunca antes. Eu fico com pena dos filhos, das crianças de hoje. Eu fico preocupado. Porque talvez eu não vou estar aqui para viver algumas coisas. Talvez os que têm a minha idade, talvez não. Isso porque eu sou jovem ainda, tá? E é claro que eu sou jovem, estão me chamando para jogar bola no meio deles, eu vou lá e ainda faz a festa com a moçada. Tem alguns aqui dizendo, dando risada, falando que não. Misericórdia. Olha para cá. Deixa eu pregar. Eu fico com pena das crianças, porque nossos filhos vão ter que ser muito bem discipulados. Estou falando desse parênteses. Porque um dia eles vão ser confrontados entre aceitar a marca da besta ou não. Num outro domingo a gente vai falar sobre isso. Mas essa é a minha visão. Essa geração acaba de entrar nesse período. Qual é o sinal? No próximo domingo. Presta atenção. Em quinto lugar, para consolidar a visão, Deus trabalha com a nossa imaginação. Isso é muito profundo. Olha para frente, porque Deus vai mexer aí com a tua imaginação agora. Amém? Vocês estão cultuando ao Deus vivo? Estão comigo? Está tudo bem aí? Amém? Para consolidar a visão, Deus trabalha com a nossa imaginação, ou seja, com os nossos pensamentos. A vista é limitada pelos olhos, a visão é limitada pela imaginação. Não, você não entendeu. Você não entendeu? Vou repetir, quem sabe você entenda. A vista é limitada pelos olhos. A visão pela imaginação. Pelos pensamentos. Agora o problema é que muita gente nesses dias só vê o que está diante dos olhos. Mas o que eu estou falando é algo muito além. É você ir pela sua imaginação, pela mente de Cristo que está em você. Diga amém. Deixa eu explicar esse princípio. A vista é limitada pelos olhos, a visão pelos pensamentos, pela imaginação. Para afirmar a visão de Abraão, Deus trabalhou muito com a imaginação dele. Gênesis 13, por exemplo, Deus começa a trabalhar esse princípio da imaginação com Abraão, porque a imaginação firma a visão e confirma a fé. Por isso em Gênesis 13, de 14 em diante, Deus chega para Abraão e disse, Abraão, olha a terra. E ele está olhando, está mandando ter uma visão geográfica, olha a terra. E aí
ele diz, está vendo toda essa terra? Ele diz, olha para o sul, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. E Deus continua, de 13 até 17, de 14 a 17. E Deus diz, toda essa terra que você está vendo, eu vou dar a você e a sua descendência para sempre. Mas quando chega no verso 16, Deus amplia a imaginação. Deus coloca uma visão exponencial. Uma imaginação exponencial, é o que Ele quer que eu e você tenha. Ele disse, olha o pó da terra. Ele diz, Abraão, olha o pó da terra. Olha Deus trabalhando com a imaginação desse homem. Deus diz, olhe o pó da terra. E Deus diz, vai ser assim a tua descendência. Deus está falando isso para um homem que não tem filhos. Ele está dizendo, olha o pó da terra. A tua descendência vai ser como o pó da terra. Só que chega em Gênesis 15, verso 5, Deus chama Abraão para fora à noite, para fora da tenda, e diz, olha as estrelas, tente contá-las, se é que você consegue. É claro que não conseguiria, são bilhões e bilhões. E Deus disse, vai ser assim a tua descendência. Por que Deus estava fazendo isso? Porque Deus precisava que pela imaginação, Abraão enxergasse, tivesse uma visão daquilo que seria a descendência física e a descendência espiritual dele. Por isso Deus diz, olha o pó da terra, olhe as estrelas. Ele está dizendo, imagina, pensa, creia, será assim. Diga amém. Uma grande visão, meu querido, é no campo da mente, dos pensamentos, da imaginação. Está muito além dos olhos físicos. Amém? E ela requer planejamento, e requer foco, em qualquer área. Seja profissional, seja ministerial, diga amém. Mas em Gênesis capítulo 17, verso 5, o nome dele ainda era Abrão, e Deus chega para ele e diz, olha, Deus trabalha mais ainda com a imaginação, agora bem focado. Deus diz, seu nome não será mais Abrão, mas Abraão, porque eu te faço pai de muitas nações, diga amém. Diga amém. O que Deus estava dizendo era, Abrão, antes de crescer por fora, cresça por dentro. Antes de você atingir, imagine, creia, visualize, porque eu vou realizar. Meu querido, é isso que Deus quer trabalhar em você hoje. A sua imaginação. Ele está dizendo, visualiza, creia. Para que o povo de Israel tivesse uma visão correta da terra prometida. Deus também trabalhou os pensamentos dele, a imaginação. A terra do Egito, onde eles habitavam, o Egito, a terra do Egito toda, só tem 5%. 5% só da terra do Egito é uma terra fértil. Só 5% é terra fértil. 5%. 95% do território do Egito é deserto. Agora, olha como é que Deus trabalha. O povo está numa terra que 95% do território é deserto. E Deus diz assim, eu vou dar a vocês uma terra boa e ampla, uma terra que emana leite e mel. E eles não tinham visto a terra, mas Deus está dizendo, visualize, imagina, creia, vou dar uma terra que emana leite e mel. Diga amém. Isso está em Êxodo 3:8, Êxodo 33:3, tem vários lugares. Deixa eu passar mais rápido. Deixa eu citar um homem, David Ung-Shu. David Ung-Shu foi um pastor coreano que por muitos anos foi pastor da maior igreja do mundo. Ele começou muito pobre, muito pequeno, mas ele tinha uma visão exponencial tremenda, uma visão muito grande. Muito grande. E ele ergueu a maior igreja do mundo. Ele trabalhou, começou quando a Coreia estava saindo da guerra lá, tinha saído da guerra, aquela fome, as pessoas comiam as folhas das árvores para sobreviver. As pessoas dizem que lá em Seul, nesse período, as árvores não tinham folhas, porque a pessoa comia as folhas das árvores. Mas ele começa a trabalhar para a nação, no rádio, depois na TV, encorajando as pessoas, dizendo, nós vamos vencer, é possível. Mas esse pastor, ele andou na frente de muitos pastores, porque ele entendeu esse trabalhar de Deus com Abraão. Então imagina, às vezes as pessoas chegavam no particular e falavam, pastor David Shu, ora por mim, eu preciso de uma cura. Sabe o que ele fazia? Ele falava, vai para uma sala orar. Vai lá orar. Você já está se vendo curado? Não, então também não vou orar. Ora mais, está se vendo curado? Não, então também não vou orar. Quando a pessoa diz, agora sim, eu estou me vendo curado. Você já está se vendo e andando, já te viu andando como homem curado? Sim. Ele impunha as mãos e a pessoa era curada. Diga amém. Você sabia que foi assim que Jesus trabalhou?
Quando alguém pediu alguma coisa, Jesus falou: você crê? Creio, então vou fazer. Você está se vendo curado? Sim, então vai acontecer. Amém? Agora, sabe qual é o problema? Você veio aqui, muitos vieram aqui, o pastor orou. Mas você sai daqui e continua agindo como enfermo. Você sai daqui e continua agindo como se não tivesse o que foi orado. Você sai daqui e você não toma posse. Meu querido Deus, quando você vem para receber a palavra, Deus já quer que você venha crendo, que você tome posse, que você declare: o milagre é meu, a cura é minha, essa bênção é minha, essa promessa é minha, seja ela qual for, em nome de Jesus. Às vezes a gente vai orar por pessoa e a gente percebe nitidamente que a pessoa não crê. Aí nem Deus faz, filho. Deixa eu te contar uma história. Quem já leu o livro aí, A Quarta Dimensão, do Dr. David Yong Cho? Levanta a mão. Se você não leu, é um livro antigo, mas leia, vale a pena. Um livreto, chama Quarta Dimensão. Foi muito questionado pelos críticos, mas diz essas verdades. Deixa eu te dar um exemplo. Lá. Quantos aqui querem casar ainda? Não são casados? Quer casado? Vi alguém, gente falou até aleluia ali. Dr. David Yong Cho, nesse livro, ele narra de uma moça de 30 anos de idade. 30 anos, hein? Já está um pouquinho avançado. Cuidado, irmãs. Aí, não liga não fica bravo com o pastor, porque eu falei 30 anos. Mas uma moça de 30 anos procurou o Dr. David para ele orar. Sabe o que ele fez? Ela chegou: pastor, ora por mim que eu quero casar. Ele pegou uma caneta, um papel, falou: vai para aquela sala, escreve 10 qualidades do marido que você quer ter. Ela escreveu, falou: está aqui, pastor, pode orar. Ele falou: não, vai orar, quando você conseguir visualizar esse marido, eu oro por você. O que ele estava trabalhando? A imaginação com a visão, para que a fé trouxesse a existência, a visão. Diga amém. Ela ficou 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, e ele disse: e aí? 2 horas, não via, então não oro. Depois de 2 horas e meia, ou por aí, ela diz: pastor, eu já consegui visualizar, então vem cá que eu oro. E ele ora, e ela, 1 ano depois, ou menos de 1 ano, vinha uma banda, uma musical da Holanda, e o maestro gostou dela. Em menos de 1 ano da oração, ela estava casando com aquele maestro. E a mãe dela foi na frente e leu as 10 qualidades. Aquele rapaz tinha as 10 qualidades que a moça escreveu antes do pastor orar. Posso contar uma historinha para vocês? Eu vou tomar cuidado com a historinha, mas vocês não me apedrejam depois, tá bom? Não me apedrejem. Diz que a moça, assim, com 15 anos, quando tem aquela festa bonita de 15 anos, e ela está olhando para frente, ela sonha com um príncipe encantado, de 1,80 m, montado num cavalo branco, que vem em direção a ela. E ela: Deus, me manda um príncipe encantado. Ela começa a orar assim, a moça é evangélica. Com 18 anos, ela já não está mais tão assim, com o príncipe do cavalo branco. Ela já diz: Senhor, não precisa ser príncipe, mas tem que ter 1,85 m ainda, e tem que ser um galã daqueles. Com 21, ela está dizendo: Deus, pode ser só 1,75 m mesmo, e já não precisa ser tão rico, já não precisa ser assim, mas tendo um emprego muito bom, tem que ganhar muito bem, tem que ter casa própria, tem que ter carro bom, tem que ter isso, mas com 25 ela está dizendo: não precisa mais ter carro próprio, nem casa própria, mas tem que ter um bom emprego, e também não precisa ter 1,75 m não, senhor, pode ser 1,70 m já. Com 30 anos, ela já está dizendo: Deus, pode ser desempregada, pode ser feio, não se preocupe, eu sustento, eu dou a casa, o carro, eu faço qualquer coisa. Com 35, a oração muda. Ela fala: Deus, pode estar com a bengala de ouro na mão, já assim, andando. Posso falar o que acontece na última parte? Ela ora assim: Senhor, estando vivo, está bom. Pessoal, brincadeirinha, irmãos. É claro que vocês sabiam que era uma brincadeira, é claro. Mas as moças da igreja vão casar e casar bem com os santos homens de Deus. É isso aí, tá bom? Está abençoada para casar com o homem de Deus.
Presta atenção nessa. Então o Dr. David Jung Cho, na verdade, presta atenção, ele viu como Deus trabalhava, e ele passou a agir como Deus queria. Deixa eu falar algumas coisas para concluir. A imaginação é fundamental para a concretização do milagre. Diga amém. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Diga amém. Olha para mim, a memória te remete ao passado, a imaginação te lança para frente, para o futuro. Diga amém. A visão te lança para o futuro. O problema é que às vezes você está só com a memória do passado. Eu tenho minha mãe de 87 anos, se eu chegar para ela e falar: mãe, recita o Salmo 121, ela vai recitar. Mãe, recita o Salmo 91, ela vai recitar. Talvez você vai esquecer algumas partes, mas vai recitar, porque é a memória passada que ela decorou. Mas se eu falar alguma coisa do futuro, talvez ela não tenha mais isso do futuro. Mas a memória vai te remeter sempre ao passado, mas a imaginação te lança para o futuro, a visão te lança para o futuro. Diga amém. E o nosso problema não é o nosso passado, o nosso problema é o nosso sistema de crença, é aquilo que cremos, é aquilo que acreditamos, é para onde estamos avançando. Diga amém. Para trabalhar a nossa imaginação, o nosso pensamento, o nosso sistema de crença. Olha o que Paulo escreve em nome do Senhor, 1 Coríntios 2:9, aliás já estava escrito lá em Isaías, Paulo repete aqui: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus disse: seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, mas Deus tem preparado para você. Diga amém. A visão do Apocalipse, boa parte dela, quando ela cita a Nova Jerusalém, quando ela cita a descida da Nova Jerusalém, a nossa habitação com Deus o Pai, a nossa habitação no céu, onde não há morte, não há dor, não há lamento, Deus está dizendo: enxergue o seu futuro. Para mim você está olhando só para o teu corpo, fala, e aí alguns aí nas férias ganharam mais uns quilinhos. Tem a camisa de alguns que está até rindo assim, então, mostrando a barriguinha. Você está olhando só para isso. Ei, olha para mim. Deus diz: para de olhar para isso. Olhe para o corpo glorificado que está reservado para você. Olhe para o céu, olhe para Nova Jerusalém. Olha para frente, olha para frente. Para aquilo que está reservado para você, meu irmão. Para de olhar para a terra, comece a olhar para o céu. Viva com os pés na terra, mas os olhos no céu. Diga amém. Visão celestial é isso. Penúltimo lugar, a visão celestial é um planejamento de fé. Vou correr para a gente encerrar agora. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Para ser um conquistador, para ser mais que vencedor, você precisa ter uma grande visão de fé e confiança. A visão precisa ser clara e precisa ser bem definida. A visão precisa ser comunicada de forma correta, com muita eficiência e eficaz. Deus diz em sua palavra: faça conforme o modelo que eu te mostrei. Você não precisa criar nada novo, escreve conforme o modelo da palavra de Deus. Diga amém. Hebreus 8:5, parte B, Deus está falando com Moisés, e Deus deu a visão do tabernáculo a Moisés lá na montanha do Sinai, e Deus disse na parte B: faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Abacuque capítulo 2, verso 2, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. O que Deus está dizendo é: escreve a visão, torna bem legível. Diga amém. Deus está dizendo: se for possível, faz um outdoor da visão, para que as pessoas possam ler. Há poder em escrever a visão, e você toda semana tem que olhar, para ver se você está no foco da visão. Diga amém. A visão precisa ser celebrada, porque se você não celebrar, a tendência é ela cair no esquecimento. A visão precisa ser valorizada, porque tudo aquilo que você não valoria, deprecia. E em último lugar, a visão celestial atrai a provisão de Deus.
Leia isso bem bonito. Nós vamos encerrar com esse ponto. Diga: a visão celestial atrai a provisão de Deus. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Levanta sua mão e diga: Deus é o meu provedor e a minha provisão. Diga: visão e provisão andam juntas. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você está aqui e eu estou falando de uma visão de futuro, de uma grande visão de conquista, de uma visão de conquista profissional. O que eu estou te ensinando é algo que você pode aplicar em qualquer área da vida, em qualquer área vai dar certo, tenha certeza disso, seja qual for a tua profissão. E às vezes você está aqui me ouvindo e está falando: pastor, é que eu sou pobre, pastor, é que eu não tenho dinheiro, pastor, é que eu não tenho recursos. Ei, olha para mim, vou te falar uma coisa. O teu problema não é falta de recursos, o teu problema é falta de visão. Porque se você tem a visão celestial, você terá a provisão de Deus. Vou repetir: se você tiver a visão celestial, você terá a provisão de Deus. Diga amém. Filipenses 4,19, ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém? A visão celestial sempre será maior do que os recursos. Deixa eu dizer uma coisa: quando começamos a trabalhar aqui, lá atrás essa igreja tinha 100 e poucos membros, e quando nós estávamos mudando da 9 para cá, da rua 9 de julho para cá, nós tínhamos umas 900 pessoas no máximo aqui na sede. Mas nós pegamos esse prédio que estava abandonado há uns 20 anos, aqui não tinha nem esse piso, era uma coisa muito grosseira, e você viu o céu daqui. Nós temos que fazer uma reforma muito, muito grande, investimos muito dinheiro aqui, e nós não tínhamos o dinheiro nem para fazer a reforma, mas nós fizemos a reforma, e nós fizemos tudo, compramos as cadeiras, o som, mudamos tudo, e no final, nós não tínhamos nenhuma dívida. Aliás, essa igreja nunca teve dívida e ela não tem nenhuma dívida, para a glória de Deus. Acabamos de pagar o terreno essa semana para a glória de Jesus. E aquilo lá é mais um milagre. Quando compramos aquele terreno no finalzinho do ano, novembro de 2013, era um negócio que parecia tão longe. Eram 38 parcelas, 3 balões grandes. Mas nós pagamos cada um deles. E essa semana nós pagamos a última parcela, porque a visão sempre atrai a provisão divina. E aquele centro de convivência da família cristã, o primeiro prédio está prontinho para entrar, já com a estrutura metálica. Porque Deus tem os recursos, se você tiver a visão. Olha para mim, se você tiver visão, Deus vai dar ordem a anjos, muitos anjos, para trabalhar em teu favor. Deus vai fazer pessoas chegar perto de você. Deus vai tornar a visão realidade. Você entra com a visão e Deus entra com a provisão. Você entendeu? Diga amém. Deus é poderoso para fazer muito além do que você está pedindo ou imaginando. E eu quero chamar a equipe de louvor para cá, porque nós já vamos encerrar. Eu quero te dizer uma coisa: o Senhor nosso Deus quer restaurar agora mesmo a tua visão. Amém? Para que você pare de andar com a visão de terra a terra. Deus quer te dar uma grande visão, pela qual você possa viver e morrer, se assim for preciso. A visão da igreja não é da terra para a terra, a visão da igreja é do céu para a terra, por isso que é visão celestial. Diga amém. Bom, a resposta da pergunta. Lembra? Por que José pediu para ser sepultado na terra de Israel? Eu vou responder com a Bíblia, naquilo que eu creio, tá bom? Porque José pediu para ser sepultado na terra de Israel, se ele morou no Egito 93 anos, morreu com 110. Presta atenção, Mateus 27, de 50 a 53. Essa é a resposta que eu creio que é correta. E a resposta é: mas José pediu para ser sepultado na terra de Israel, por causa de uma visão da terra prometida, e ao mesmo tempo uma visão da ressurreição dos santos, que aconteceu, essa ressurreição já aconteceu, no dia que Jesus Cristo morreu na cruz. Se não tiver escrito, não vale, tá bom? Mas está diante de você, e eu vou ler como está escrito, tá bom? Vou ler aqui no meu iPad, você pode acompanhar aí. Mateus 27, de 50 a 53. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz,
entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Presta atenção, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Agora presta atenção nisso. Abriram-se os sepulcros e os corpos de muitos santos, diga muitos santos, que haviam morrido, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade de Jerusalém e apareceram a muitos. Essa é a resposta, querido. Porque José pediu para ser sepultado lá. Porque no Egito não ia ter ressurreição. A ressurreição ia ser só lá em Israel. E por causa dessa visão, naquele dia, José e os patriarcas e muitos dos santos que estavam lá ressuscitaram. Por isso que eu disse, hoje eu vou falar de uma visão celestial. Porque a tua visão, meu querido, não pode ser só da terra para a terra. Tem uma visão só até aposentar e morrer, meu querido. Isso é pouco demais. Deus te chama para ter uma visão celestial, para viver na terra com a visão celestial, para ser um visionário como José, que está dizendo, eu vou morrer, mas me sepultem lá, porque lá vai ter ressurreição dos mortos.